Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, casa bendita, vida bendita, casamento bendito, filhos benditos, empresa bendita, projetos benditos, no nome de Jesus Cristo. Senhor, declaramos uma bênção do Senhor sobre cada lar. Em o nome de Jesus, que haja união, que haja amor, que haja diálogo, que haja paz dentro dessa casa, que esse ambiente seja tomado pela presença do Senhor, pela glória de Deus. Invocamos o nome de Jesus Cristo. Cada pessoa, Pai, que está orando aqui junto comigo nesse momento, que ela seja tocada pelo poder de Deus. E eu me levanto agora contra toda enfermidade, contra toda dor e contra todo o mal. E damos uma ordem: mal, saia agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que todo câncer renda-se a Jesus, toda alergia renda-se a Jesus, toda dor nas juntas, nas pernas, feridas, problemas crônicos, rendam-se a Jesus Cristo, depressão, renda-se a Jesus Cristo, ansiedade, aperto no peito, angústias, aflições, rendam-se a Jesus Cristo e ao seu poder. Meu Deus, toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher, transforma realidades, muda histórias, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai, com teu poder. E nós oramos agora, Jesus, também por restauração de movimentos, restauração da saúde, a recuperação plena, completa dos pulmões dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, de todo o sistema digestivo. Oramos por uma restauração, oramos por um milagre em o nome de Jesus. E hoje, Senhor, declaramos 5 bênçãos proféticas sobre essa família e sobre essa casa. Eu declaro que Deus está trabalhando nos bastidores dessa vida. Mesmo quando ela não vê, Deus está abrindo portas, removendo obstáculos e preparando bênçãos que excedem as expectativas deles. Também declaro que o favor de Deus acompanha a vida deles, que terão oportunidades incomuns, conexões certas e portas abertas que ninguém poderá fechar. Declaro que os melhores dias desta vida estão à frente. Deus está levando eles para novos níveis de crescimento, alegria, paz e realização. Também declaro que eles não serão derrotados pelas circunstâncias, que Deus os está fortalecendo, sustentando e dará vitória sobre cada desafio em nome de Jesus. E também declaro que Deus está os promovendo no tempo certo e aquilo que parecia atraso está sendo transformado em preparação para algo maior em o nome de Jesus Cristo. E agora, Pai, que todas as bênçãos do Salmos 91 venham sobre essa casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo, amém, amém, que assim seja. Glória a Deus. Recebeu aí as 5 declarações proféticas sobre a tua vida e sobre a tua casa? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida agora, aqui por gentileza, e compartilha com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso. A bênção não pode parar em nós. A bênção tem que continuar. E se eu ser um compartilhador, se eu semear a palavra de Deus, além de estar cumprindo um princípio bíblico, eu estou sendo abençoado. Quem planta, colhe. Amém? Eu tenho certeza disso. E você não sabe, se Deus não te chamou para ser uma influência no meio da tua casa, dos teus amigos, da tua parentela. Então deixa Deus te usar. Compartilha essa oração em nome de Jesus. Eu quero hoje dar aqui alguns testemunhos para a glória de Deus, para que você veja que Deus está agindo, para você ver que Deus está operando poderosamente. O Davidson, ele mandou o seguinte testemunho: há cerca de 1 ano tive o diagnóstico de hiperplasia prostática e a necessidade de uma cirurgia. Acompanhando diariamente as orações, em um determinado dia, o pastor Vinícius profetizou a respeito da cura do problema na próstata. Tomei posse da palavra liberada e após isso fiz exames de ultrassom e de sangue e todos apresentaram resultados compatíveis com a normalidade. Por isso, glorifico a Deus e atribuo a este ministério a graça que me foi concedida. Que Deus te abençoe, viu? Toda honra e glória a Jesus. Davidson, Deus é fiel. Wilson, graça e paz, eu venho testemunhar o livramento do meu filho. Ele é portador de esclerose múltipla e estava enfrentando uma forte depressão. Na campanha do voto de Ana, Deus o libertou da depressão. Agradeço a Deus por esse livramento e por estes propósitos. Deus é fiel, glória a Deus. Olha só, mais testemunhos vindo ainda do voto de Ana. Também a Kátia, ela mandou o seguinte testemunho. Compartilhei a oração com minha amiga Mércia e ela compartilhou com o cunhado que vinha fazendo tratamento contra o câncer há 2 anos. Cristiano e sua esposa começaram a orar crendo que Deus iria operar e neste mês de maio ele realizou uma biópsia e a médica informou que ele está ótimo e curado. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus. Você vê quantas pessoas têm sido curadas por Jesus Cristo. Não é o homem que cura, eu não curo ninguém. Coloque a sua fé em Jesus, amém? Coloque a sua fé em Jesus. Jesus tem o poder. Jesus cura. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Não estou dizendo, sabe, que você tem que deixar de fazer a sua parte. Não, faça a sua parte. Vá ao médico, faça os exames, cumpra o que o médico diz, certo? Ok. Agora, não deixe a fé de fora. Jesus tem o poder. Coloque a sua fé em Jesus. Eu creio, certo? É uma questão de fé. Eu creio no poder de Deus. Faça a sua parte. Agora, tem partes que só Deus faz. E coloque a sua fé naquilo que Ele pode fazer. Ele é Deus de milagres. Amém? Assim eu creio. Por isso, eu quero hoje compartilhar uma palavra ao teu coração. Deus é maravilhoso. Você sabe que a palavra que eu ministrei hoje pela manhã, a palavra que eu ministrei hoje de manhã, ela é uma palavra que ainda está no meu coração e quando acabou a oração da manhã, o Espírito Santo, ele me deu mais revelação dessa palavra. Eu quero poder compartilhar essa palavra com você, certo? Eu sei que há muito mais de Deus, eu estou falando sobre a pesca maravilhosa, a primeira pesca maravilhosa que Pedro viveu e algumas coisas me chamam a atenção aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção em nome de Jesus, amém? Escreve aqui nos comentários, Deus está fazendo mais, escreve aí, Deus está fazendo mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Tem um agir de Deus aqui, tem um agir de Deus, Deus está trabalhando, certo? Eu quero liberar uma palavra para alguém que está aí e que talvez esteja passando por um processo de divórcio, de separação, ou que brigou essa semana, que, sabe, estão separados de corpos. Eu quero liberar uma palavra, Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai restaurar a tua família.
o diabo não vai levar. Em nome de Jesus, aquilo que foi Deus que construiu. Amém? O diabo não vai destruir o que foi Deus, que restaurou, o que foi Deus que uniu. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Mesmo que você ache assim que não tem mais jeito, que não tem como reconciliar, que não tem como voltar atrás, eu libero. Se eu estou sentindo no meu espírito liberar essa palavra de restauração, de reconciliação, então é para a glória de Deus. Receba essa palavra. Eu creio em nome de Jesus. A Bíblia diz que as palavras do profeta Samuel não caíram nenhuma por terra. Sabe por quê? Porque quando estamos ancorados na fé, quando cremos na palavra profética, as coisas acontecem. Então, segura aí essa palavra porque é profética para a tua restauração. Lucas capítulo 5, no verso de número 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Essa palavra aqui falou comigo, como diz o gaúcho, uma barbaridade. Eu ministrei hoje pela manhã que quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus deu uma palavra para lançar as redes. Só que Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pescado nada. Ele conhecia o mar. Mas sob a palavra de Jesus ele agiu e o milagre aconteceu. Certo? Porque quando você age pela palavra, as coisas acontecem. E eu ministrei sobre isso na oração da manhã. Quantos de vocês estavam na oração da manhã? Eu falei sobre isso. Mas quando eu acabei a oração, Deus me trouxe mais revelação dessa passagem. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi o que Pedro disse. Pedro, depois de ter visto o milagre, a Bíblia diz no verso 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Eu tenho uma pergunta para você. Quem é que se afasta dos pecadores? É nós. Porque Jesus nunca vai se afastar. É nós que julgamos as pessoas. É nós que nos achamos melhores do que elas, mais santos do que elas, mais perfeitos do que elas. Mas Jesus, ele não se assenta, sabe, na roda dos escarnecedores, mas ele se assenta com pecadores. Ele se assenta com pessoas que reconhecem o seu pecado. Ele se assenta não com os super perfeitos. Não, nem na roda dos escarnecedores e nem na mesa dos religiosos. Ele se senta na mesa com pecadores. Muitas vezes as pessoas, elas julgam uma pessoa pelo passado dela. Julgam ela por aquilo que ela foi, por aquilo que ela fez. Mas o amor de Jesus é muito maior. É muito maior do que o pecado. Pedro, depois de ter visto tudo aquilo, ele disse: ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. E isso, sabe, Deus me trouxe uma revelação sobre isso. Muitas pessoas acham que o pecado delas vai simplesmente afastar Deus. Não. Deus não se afasta de nós porque nós pecamos. Ao contrário, Deus está perto dos pecadores. E isso não lhe dá a licença para pecar, no sentido, eu vou pecar então porque Deus vai estar pertinho de mim, não. Mas quando você reconhece como Pedro, quando você reconhece que você é um pecador, sabe, e que Deus te ama, apesar das suas falhas,
apesar dos seus erros. É por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vejo que muitas vezes as pessoas condenam, as pessoas elas olham para alguém pecador e elas dizem: esse é pecador, mas Deus pode restaurar o pecador, Deus pode perdoar os pecados, Deus ele ama, Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim. E Jesus nunca vai se afastar de um pecador, Jesus nunca vai se afastar, Jesus te ama. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É verdade, isso é verdade. Mas o que não é verdade é que Deus, vai deixar de amar aquele que está no pecado. Deus o ama, mesmo ele estando no pecado. Jesus disse: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Eu tenho certeza que, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai procurar sair do pecado e ele vai procurar andar com Deus em obediência, se rendendo à voz de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que se você pecar, a Bíblia diz, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Deus te ama, Deus conhece as tuas falhas, Deus conhece os teus defeitos e Ele te ama. Pedro disse: ausenta-te de mim que eu sou pecador. Jesus disse: não, por que eu vou me ausentar de você? Eu sei que você é pecador, mas você está arrependido aí. Então agora você vai ser pescador de homens. Agora você vai ser pescador de homens. Guarda essa palavra, agora você vai ser pescador de homens. Jesus mudou a identidade de Pedro. Pedro, agora você vai ser um pescador de homens. Ou seja, Jesus não se afastou de Pedro. Jesus não recriminou Pedro. Jesus disse: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de almas agora. Ou seja, você vai andar comigo, Pedro. E Pedro foi sendo moldado, caminhando com Jesus. Então quero dizer para você que acha que Deus não te ama, que acha que Deus te rejeitou, que acha que Deus te abandonou porque você pecou ou porque você não fez as coisas muito certas, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não só não te abandonou, como Deus tem um grande plano para a tua vida. Aí você diz: não, mas eu conheço o Evangelho e acabei me afastando. Eu acho que eu não vou ter uma segunda oportunidade. De repente você é um pastor que pecou. De repente você, é um músico que pecou. De repente você é uma pessoa que estava no altar de Deus e acabou pecando. E você acha que Deus se ausentou de você e que Deus não tem mais propósito para a tua vida. E o Senhor manda dizer para você: assim como eu fiz com Pedro, eu faço contigo. Além de te perdoar os pecados agora, você vai caminhar lado a lado comigo, eu vou fazer de você um pescador de homens. É que muitas vezes a religiosidade, o legalismo, impede as pessoas de amar, impede as pessoas de terem misericórdia. As pessoas parecem que, elas vivem num mundo de tanta perfeição, de tanta santidade, que elas se acham, às vezes, num estado superior aos outros. Mas Jesus, ele não se ausentou de Pedro. Jesus, ele disse: Pedro, agora você vai andar do meu lado e eu vou mudar você, eu vou transformar a tua realidade. Pedro, a partir de agora, eu vou te ensinar a viver no Espírito. Glória a Deus. E Jesus transformou Pedro em um dos homens mais usados em toda a história da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus não condena as pessoas. Jesus, ele as ama. É claro que andando com Jesus, ele vai te libertar do pecado, ele vai te libertar dos vícios ruins, ele vai te libertar daquilo que não é bom para você, certo? Mas nunca, em nenhum momento duvide do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Nunca duvide do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Ninguém é como Ele. Ninguém perdoa como Ele, ninguém abraça como Ele. Por isso eu quero dizer para você, há esperança para você. Confia, meu amado, no Senhor. Confia no Senhor, confia no seu poder, confia no que Deus pode fazer, no que Deus pode realizar. Aleluia! Deus tem um propósito na tua vida. Você pode estar aí no pecado, pode estar fazendo tudo errado. Eu quero dizer, Deus tem um propósito na tua vida. Jesus te ama.
Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Ele não vai se ausentar com você, Ele não vai tratar você, sabe, como uma pessoa esquisita. Ele não vai tratar você como uma pessoa mal. Ele vai tratar você com misericórdia, porque Ele é seu Pai, Ele te ama, Ele tem propósito na tua vida. Deus te ama. Você pode ter caído no pecado, o Senhor está aí. Ele não te abandonou, Ele te ama e Ele sabe o teu coração. É por isso que Ele diz: agora você vai andar perto de mim. E não adianta. Quando a gente anda do lado de Jesus, a gente muda. A forma como fala, a forma como pensa, muda tudo. Porque o Senhor, o amor dEle nos constrange a não voltar para o pecado. O amor dEle nos constrange a andar mais perto dEle, a ouvir Ele, a queimar o nosso coração pelas coisas de Deus, pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que agrada a Deus. Aleluia! Deus te ama. A igreja pode ter rejeitado, os homens podem ter rejeitado, a religião pode ter rejeitado, mas Jesus, Ele diz: eu vou fazer de você ainda um pescador de homens, eu vou fazer de você ainda alguém grande no reino de Deus. Deus te ama. Há um propósito de Deus na tua vida, e que você seja restaurado por Deus, que você seja livre do pecado e que você viva o novo de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus se renova. Amém? Eu terminei a oração da manhã e essa palavra, ela começou a borbulhar e eu fiquei ali tomando meu chimarrão, sabe, escutando a palavra e aquela palavra entrando dentro de mim. Mas peraí, tem mais aqui dentro dessa palavra, e essa parte ministrou muito forte ao meu coração. Amém? Deus te ama, certo? O mundo pode te rejeitar, Deus não. Deus não te rejeita. Amém? Deus te ama e tem propósito na tua vida. Anda com Jesus para você ver o que Ele vai transformar você. Veja o que Ele vai transformar você. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Gente, amanhã eu vou ministrar uma palavra no culto, uma palavra incrível. Vou falar sobre favor, falta de favor, e o pior que é ter falta de favor, que é você andar no desfavor. Exatamente. Olha, você precisa ouvir essa palavra. Amanhã eu vou ministrar ela na igreja. Quem quiser vir no presencial, que mora aqui nas Redondezas, vem para cá. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Vem estar com a gente, tá? Nesse domingo, 9 da manhã, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E aqueles que vão assistir online, não perca. Vai ser incrível o que Deus vai falar com você. Terça-feira nós vamos começar esse propósito aqui, a oração que abre caminhos. Você vai colocar aqui, nesse quadro branco, tudo aquilo que está travado na tua vida, tudo aquilo que está fechado, caminhos que estão fechados, oportunidades que estão fechadas. Você vai colocar aqui, nós vamos orar por 30 dias, certo? Para o Deus que abre caminhos. Assim como abriu caminhos no meio do mar, Ele vai abrir caminhos aonde não existe caminhos aí, em nome de Jesus. Você pode baixar o seu pôster gratuito lá no meu site www.vinicius7.com.br. Terça-feira começamos esse propósito. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui é um livro profético. É um livro que vai ajudar você demais a mudar a sua mentalidade. Sabia que até essa crença, né, de que Deus não pode levantar alguém que um dia caiu e que Deus dá uma segunda chance, é uma questão de mentalidade? Esse livro aqui vai te ajudar a você mudar a sua mentalidade, a você se levantar, sabe, sem ficar se preocupando com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Você vai parar de se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque se o amor de Deus te alcançou, você agora vive sem condenação. Amém? Se o amor de Deus te alcançou, se agora você quer andar perto de Jesus, nenhuma condenação há mais para você. Você pode ter pisado na bola, você pode ter feito coisas erradas. Deus te ama, te perdoa e te dá uma nova oportunidade de você andar com Ele. Esse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível, vai ajudar você na mudança da tua mentalidade. Amém? Também tivemos programa hoje na Rede TV, às 10 da manhã, em rede nacional. Ore por nós. Amém? Para que Deus continue nos abençoando e a gente continue mantendo esse programa de televisão. Amém? Eu quero orar pela tua vida agora. Segunda-feira eu vou ter um anúncio muito importante para quem é do Pará, certo? Pela primeira vez estarei indo no Pará, se Deus quiser. Pela primeira vez aí estarei indo e estou com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer. Segunda-feira eu vou dar um anúncio aí. Você que mora em Belém, você que mora no Pará, você que me acompanha há muito tempo e que quer me acompanhar, inclusive, nesse evento que nós vamos ter,
Segunda-feira nós vamos ter o lançamento disso às 6 horas da manhã aqui e vai ser maravilhoso. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Já compartilhou com 10 pessoas? Quando acabar a oração, você vai compartilhar com 10 pessoas porque a bênção não pode parar em você. Senhor Jesus Cristo, gratidão, Senhor, porque o teu amor nos constrange. O Senhor tem o poder de perdoar os nossos pecados. O Senhor tem o poder de nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade, e nós cremos na Tua palavra, Pai. Senhor, toda pessoa que já caiu, toda pessoa, meu Deus, que talvez esteja no pecado nesse momento, Jesus a ama e o poder de Jesus Cristo vai libertá-la do pecado, vai libertá-la dessa vida errada, desse caminho errado, porque novas são todas as coisas na vida dessa pessoa que está se entregando para Ti, que está crendo, que está se rendendo a Ti, Jesus, assim como Pedro se rendeu. Uma nova vida espera essa pessoa. Todo aquele que está se rendendo a Jesus, diga: Jesus, eu me rendo a Ti. Diga aí: Jesus, eu me rendo a Ti. Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia! Quem anda com Deus nunca mais é a mesma pessoa. Você vai ter uma outra vida. Você vai viver algo extraordinário. Você vai viver o novo de Deus na tua vida agora. Senhor Jesus, tira pessoas do vale agora. Tira pessoas do meio do caos. Tira pessoas do pecado, liberta pessoas dos vícios agora, que pessoas sejam transformadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, toca com o teu poder na vida dessa pessoa, toca com a tua graça, toca com o teu favor e libera, Pai, do teu favor sobre a vida dela, em o nome de Jesus Cristo. Que caia por terra toda amarra espiritual, que caia por terra todo laço, que caia por terra todo tipo de vício, que seja quebrado em nome de Jesus, e profetizamos vida bendita, casa bendita, negócios benditos, em nome de Jesus Cristo, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, essa oração? Então compartilha com 10 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quem vai estar aqui para receber as 5 declarações proféticas e também para estar em comunhão com Jesus. Quero ver quem vai estar aí. Amém? Amanhã, 6 da manhã. Vou te aguardar. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.